Olá amigos, companheiros de aventuras destas coisas da internet e do desenvolvimento para a web. Hoje vamos falar sobre SQLite e MySQL. Eu, por vezes, vejo algumas questões relacionadas com qual será a melhor escolha para o desenvolvimento de um projeto para a web. E aqui em concreto no contexto do desenvolvimento com o Laravel. Há este artigo aqui que, apesar de ser de 2022, é um artigo muito interessante sobre quais são as principais características que distinguem o SQLite e o MySQL, e isto é fundamental para tu entenderes, no contexto do desenvolvimento web, quais são as melhores escolhas que tu deves fazer, ok? E obviamente que no final deste vídeo ficam aqui algumas recomendações, no entanto, tu és sempre livre de escolher qual é a melhor solução que se adapta à tua aplicação. Então, eu não te vou dizer aqui explicitamente que um é melhor do que o outro, vai depender muito daquilo que tu quiseres desenvolver com a tua aplicação web. Mas vamos então analisar aqui este artigo que eu tomei a iniciativa de solicitar a tradução automática a partir do Google Chrome, e basicamente ele centra-se nesta questão: SQLite versus MySQL, qual é a diferença? Bom, e o que eu quero aqui referir basicamente é o seguinte: no contexto da criação de um novo projeto de Laravel 11, o que acontece é que é sempre criada uma base de dados SQLite. Aliás, na fase final da criação de um projeto de Laravel 11, é criado não só o fecheiro do SQLite, como também são executadas logo um conjunto de migrations, que vão criar uma estrutura de pastas no interior desta base de dados SQLite, e depois também uma seed que vai criar um usuário lá no seu interior. Bom, a parte disto, com as recentes notícias relacionadas com o lançamento de Laravel Cloud, que é algo que ainda vai acontecer presumivelmente até ao final deste ano de 2024, está mais ou menos identificado desde já que a Laravel Cloud vai dar primazia ao Postgres. Okay? E portanto nem sequer é o SQLite nem o MySQL. Independentemente disso, nós vamos aqui ver quais são as principais vantagens e basicamente perceber um bocadinho o que é o SQLite e também o MySQL, porque tradicionalmente são duas escolhas que acontecem dentro dos projetos de Laravel. Uma porque já vem criada por padrão, que é o SQLite, a outra que normalmente é definida quando nós estamos a configurar o nosso projeto, porque acabamos por ir criar uma base de dados MySQL e tudo o resto. Bom, diz então o artigo que uma parte essencial de qualquer site ou design de desenvolvimento é um banco de dados. Estamos a falar aqui concretamente de desenvolvimento para a web, porque poderíamos estar a falar num contexto de desenvolvimento para desktop, para aplicações mobile, para IoT, o Internet of Things, etc. Não, desenvolvimento para a web. Há vários bancos de dados disponíveis no mercado. Okay? Então é aqui que nós estamos. O SQLite, assim como o MySQL, são bancos de dados de código aberto, igualmente populares. Quando aqui se diz que é de código aberto, basicamente o que significa é que tu podes utilizar, não propriamente alterar, mas tu podes utilizar sem teres que gastar dinheiro, ok? Porque esta questão de ser de código aberto não é exatamente assim que funciona, mas tudo bem. Neste artigo nós vamos detalhar as diferenças essenciais entre os dois e ajudar você a entender os dois. SQLite e o MySQL, ou versus MySQL. Ora, o sistema de gerenciamento de bancos de dados, também conhecido como Database Management System, é geralmente chamado de RDBMS. Ora, RDBMS significa Relational Database Management System. Ao nível mais rudimentar, todos os bancos de dados são usados para gerenciar, manter e manipular dados. Mas o que é que significa uma base de dados relacional? Bom, uma base de dados relacional tradicionalmente é caracterizada por ter um conjunto de tabelas que podem, não obrigatoriamente, mas podem ter relações entre si. Existem outros tipos de sistemas de gestão de base de dados, ou os SGBDs, que é o mesmo que em inglês significa Database Management Systems, que não são bases de dados relacionais, como é o caso do MongoDB, por exemplo, que é um NoSQL. Bom, mas vamos avançar aqui. Os modelos de dados podem ser um dos dois. NoSQL, um modelo não estruturado e ainda em evolução, não, nesta altura já não está propriamente em evolução, já existe o MongoDB, que é muito conhecido, e existem DynamoDB na Amazon Web Services, etc., que funciona com NoSQL, e o sistema de gestão de base de dados relacional, que é o modelo estruturado e mais utilizado. Sim, isto é um facto, isto é, a maior parte das aplicações são desenvolvidas com recurso a base de dados ou sistemas de gestão de base de dados
relacionais. Depois temos aqui o índice de tudo isto e basicamente o que é que é? O que é que se passa a partir daqui? O que é um sistema de gerenciamento de banco de dados? Ora, um Database Management System é um software que interage com o banco de dados. Então nós temos o banco de dados que é um conjunto de ficheiros, um ficheiro ou um conjunto de ficheiros, e normalmente estará a correr por trás um sistema de código, como é óbvio, que permite fazer a gestão do conteúdo desse ficheiro. Ora, ele facilita várias operações sobre o banco de dados que gerencia. Algumas dessas operações são, nomeadamente, o gerenciar o acesso a um banco de dados, executar consultas de Structured Query Language, o SQL, escrever dados no banco de dados, atualizar os dados, excluir os dados, portanto, efetuar aquilo que é designado por CRUD, o Create, Read, Update e Delete. Que há um aspecto muito importante que é esta primeira informação que aqui está. Gerenciando o acesso de um banco de dados. Bom, há aqui duas formas de entender esta expressão. Acesso à base de dados pode ser todas estas execuções das consultas, mas também de que forma é que nós conseguimos controlar quem é que tem ou não acesso à informação que está lá dentro da base de dados. Já vamos ver aqui alguns casos curiosos sobre isso. Na maioria dos casos, os bancos de dados de Database Management System são usados de forma intercambiável. No entanto, um banco de dados é uma coleção de dados armazenados, enquanto um Database Management System é o software usado para aceder a esse banco de dados. Então, não esquecer isto, quando nós dizemos vou instalar o MySQL, nós não estamos a instalar uma base de dados, estamos a instalar o sistema que permite gerir várias bases de dados. E daí que dentro de um servidor de MySQL nós possamos ter dezenas ou centenas de bases de dados a serem geridas pelo mesmo servidor. Ora, cada servidor tem um modelo subjacente que decide a estrutura do banco de dados e como os dados podem ser recuperados. Isto é, como é que nós podemos ir consultá-los. Um sistema de gestão de base de dados relacional usa o modelo de dados relacional. Aqui os dados são organizados em forma de tabelas. Por exemplo, no MongoDB é relacionado, ou melhor, é construído em forma de documentos. Okay? Cada tabela tem um conjunto de atributos ou colunas. Neste caso é como se fosse uma tabela do Excel, ok? E cada linha contém também cada linha chamada também de tuple tem uma relação. Pode ter uma relação, não é obrigatório. Devido a isso, a estruturação é chamada de Relational Database Management System, ok? Para trabalhar com um sistema destes, você tem que usar SQL, que é designado Structured Query Language, e independentemente da linguagem de programação que estiveres a utilizar, para comunicares com bases de dados relacionais, vais sempre utilizar SQL. Okay? É sempre o mesmo tipo de linguagem. E, neste caso, cada um tem um dialeto diferente. Não propriamente, mas sim. Pode ter aqui umas versões relativamente diferentes do SQL, mas de uma forma geral, nós trabalhamos com SQL para comunicar com as bases de dados. Ora, SQLite e MySQL são sistemas de gestão de relacionamento de bases de dados relacionais, ok? De código aberto. Vamos nos aprofundar nas suas diferenças. Qual é a diferença arquitetónica ou de arquitetura? O SQLite é um projeto de código aberto disponível em domínio público e o MySQL é um projeto de código aberto, mas que é propriedade da Oracle. E aqui está um aspecto que é muito importante quando tu trabalhas com clientes de um determinado porto. Quando te vais apresentar uma solução web para um cliente que já tem um nível de preocupações diferentes do que um simples site institucional para o café da esquina, como eu costumo dizer, o facto de estarmos a utilizar um sistema de gestão de base de dados que é de código aberto, vamos considerar aqui que pode ser de utilização livre, mas que não tem por trás o nome de uma grande empresa, vai levantar algumas suspeitas no que diz respeito às questões de segurança. Então, tradicionalmente, quando vais desenvolver um projeto, a escolha do MySQL pode ser a mais indicada se uma das preocupações do cliente for a questão de teres ali uma base de dados, vamos dizer assim, com uma propriedade mais robusta, isto é, com o nome de uma empresa conhecida por ser uma grande empresa tecnológica, dando suporte a esse tipo de sistema. Ora, o SQLite é um banco de dados sem servidor e é autocontido, isto é também chamado um banco de dados incorporado, o que significa que o mecanismo de base de dados roda como parte do aplicativo. Aqui, tradicionalmente, o que é que acontece com o SQLite? É um fecheiro com a extensão .SQLite que está dentro do teu file system, dentro da tua aplicação, e que basicamente é lá dentro que acontecem todas as informações dos dados. No caso do MySQL, ele requer um servidor para rodar. Isto é,
para além de estarmos a rodar a nossa aplicação, precisamos de ter ativo um servidor e é dentro desse servidor que existem as nossas bases de dados. Suporte de tipo de dados, eu vou avançar um bocadinho mais rápido, isto é, de uma forma geral, nós poderemos dizer que o SQLite e o MySQL suportam os mesmos tipos de base de dados, isto é, de data types. Inteiros, strings, e em alguns casos binários, mas como é óbvio, o SQLite suporta tipos de dados do tipo blob, integer, null, text e real. O caso do MySQL ele suporta tipos de dados mencionados abaixo, isto é um conjunto de dados mais alongado, isto é, dá-te uma margem de manobra em termos de estruturação da tua base de dados muito mais interessante, ok? Nomeadamente eu falo aqui em específico de binários que não aparece aqui de uma forma muito explícita, mas no caso do MySQL, por exemplo, para mim é absolutamente fundamental porque me permite utilizar funções do MySQL propriamente dito, que é neste caso o AES Encrypt e o AES Decrypt, que nos permitem de uma forma direta fazermos queries à base de dados, inserindo dados encriptados e depois podendo ler esses dados desencriptando. Bom, mas isso são questões um pouco mais técnicas. O armazenamento e portabilidade, o SQLite contra o MySQL. A biblioteca da SQLite tem apenas 250 KB de tamanho, enquanto que um servidor de MySQL tem cerca de 600 MB. Ok? O SQLite armazena as informações diretamente no único fecheiro, facilitando a sua cópia. Isto é, eu posso copiar uma pasta completa de um projeto meu para um outro local e automaticamente a base de dados vai lá também. Ora, isso não acontece com o MySQL. No MySQL eu tenho que fazer, por exemplo, um dump da base de dados para a poder transportar de um lado para o outro. Ok? Quando estamos a falar, obviamente, de uma base de dados que já contém dados. Ora, antes de copiar ou exportar o MySQL, você precisa condensá-lo num único arquivo. Não necessariamente, mas tudo bem. Para bancos de dados maiores, essa será uma atividade demorada. Isto é, um dump de uma base de dados que contém alguns milhões de registros pode demorar algumas horas. E, por conseguinte, vai demorar até que se faça o dump para te ficares com um arquivo que depois podes transportar para um outro ecossistema e depois terás que fazer o processo inverso, que é de importar estes dados para o interior do outro servidor de MySQL. Ora, neste caso concreto, como é óbvio, a cópia de um fecheiro do SQLite vai automaticamente garantir que não é preciso fazer operações adicionais. Depois temos aqui uma informação que é o acesso múltiplo e escalabilidade, o SQLite e o MySQL. Bom, o SQLite não tem nenhuma funcionalidade específica para gerir usuários e isto é um problema. Eu vou-te dizer porque é que é um problema, não no contexto do desenvolvimento da aplicação, mas no contexto da segurança. Porquê? Porque se tu tens um fecheiro ao qual tu podes ter acesso sem controle de usuários, isto é, não tens ali a necessidade de ter um usuário com credenciais para poder aceder aos dados que estão dentro da base de dados, nós temos um problema, não é apenas pequeno, é gigante em termos de segurança, ok? Então, neste caso em concreto, esta é uma grande diferença para o MySQL. O MySQL, assim como o MariaDB, que é o irmão do MySQL, basicamente, tem um sistema de gestão de usuários. O que é que isto permite fazer? Por exemplo, para tu poderes aceder a um servidor de MySQL, tu tens que ter dados de autenticação de um usuário. Tradicionalmente, quando o MySQL é instalado, tem um usuário chamado root, normalmente, inclusive, é sem password, que é uma das primeiras operações que nós devemos fazer, que é configurar uma password, uma senha, para esse usuário root, e depois tens a possibilidade de definir ou criar mais usuários dentro do teu sistema de gestão de base de dados, dentro do teu servidor MySQL, incluindo criar usuários específicos com permissões exclusivas para determinadas bases de dados. Então, esta gestão de segurança é absolutamente fundamental. O que quer dizer que, para tu desenvolveres uma aplicação web que é para um consumo interno ou que é para guardar informação que não é sensível, o SQLite pode ser uma solução. Para gerir informação à qual só determinados usuários podem ter acesso, não tens opção. Tens que ir para o MySQL, isto obviamente nesta dicotomia que estamos aqui a analisar, SQLite versus MySQL, ok? Então isto é muito importante. Segurança e facilidade de configuração. O SQLite não tem um mecanismo de autenticação embutido, como já referimos. Os arquivos de banco de dados podem ser acessados por qualquer pessoa. Este é o grande problema de segurança do SQLite para o desenvolvimento de soluções seguras. No entanto, o MySQL vem com muitos recursos de segurança embutidos. Isto inclui a autenticação com o nome do usuário, com senha e até com a possibilidade de poderes aceder ao servidor via Secure Shell, o SSH. O SQLite não requer muitas configurações e é fácil de configurar, portanto é muito fácil de utilizar. O MySQL pode requerer mais configurações em comparação com o SQLite. O MySQL também tem muitos guias de configuração disponíveis e eu diria que numa fase
mais ou menos inicial. Eventualmente tu vais instalar um servidor de MySQL e não vais ter que estar a definir muitas coisas. Ora, quando é que tu deves utilizar o SQLite? E agora aqui vem um bocadinho uma opinião do autor do artigo. Há certos momentos em que o SQLite pode ser mais eficaz do que a alternativa, que neste caso é o MySQL. E alguns destes cenários são desenvolver pequenos aplicativos autónomos, projetos menores que não exigem muita escalabilidade, quando você tem a necessidade de ler e escrever diretamente no disco, isto é, como o SQLite é um fecheiro do file system, torna-se muito mais fácil trabalhar com isto, não teres que estar a configurar a tua aplicação para ir para um servidor de MySQL, e desenvolvimento de testes básicos. Isto pode ser muito interessante, de facto, não teres a necessidade de utilizar um sistema de gestão de base de dados relacional muito complexo para poderes testar determinadas coisas da tua aplicação. Se estás a desenvolver uma aplicação que precisa de ter dados, mas cujo o principal foco neste momento do desenvolvimento não é ter muitos dados, ou ter gestão dos dados, ou estarem todos encriptados, então o SQLite pode ser, numa fase inicial, uma opção muito interessante. Depois, obviamente, podes migrar para MySQL, com as informações todas, e não tens que fazer grandes alterações. No caso concreto do Laravel, nem tens que fazer muitas alterações para trocar de sistema de base de dados. Basta ir à parte da configuração no .env, por exemplo, dizer que em vez do database ser o MySQL, ou melhor, ser o SQLite, passa a ser o MySQL, colocas as credenciais do usuário que vai ter acesso à base de dados e está feito. Tudo o resto, as queries que vais fazer, etc., à partida não vais ter qualquer problema. Quando é que tu podes e deves utilizar o MySQL? Neste caso, estão aqui alguns cenários em que o MySQL é uma melhor opção do que o SQLite. O acesso a de vários usuários aos aplicativos. Quando os usuários exigem recursos fortes de segurança e autenticação, e este é um fator absolutamente fundamental. Tens que começar a convencer de uma coisa que é muito importante e que na esmagadora maioria dos casos nos vídeos do YouTube tu não vais encontrar, que é esta informação de que a segurança por vezes tem que estar acima de outras questões que habitualmente tu vês, que é, vês sites muito bonitos, gente a criar clones do Netflix, etc., mas sem qualquer preocupação de segurança dos dados, etc. Ora, com sistemas distribuídos, com aplicativos que exigem um banco de dados maior, se bem que o SQLite não tem propriamente uma limitação em termos de tamanho, obviamente que o MySQL estará preparado para ser mais ágil quando tu tens um conjunto de informação muito mais extensa, com projetos que exigem mais escalabilidade, isto é, que permitem ser mais facilmente redimensionados para novas necessidades, aplicações baseadas na web, portanto, repara, há aqui um conselho para se utilizar mais o MySQL quando desenvolvemos para a web do que propriamente o SQLite. E ao desenvolver soluções personalizadas. Bom, aqui é muito discutível, é uma indicação vaga. Quais são os prós e os contras do SQLite? Bom, as vantagens do SQLite é baseado num arquivo fácil de configurar e de usar. É quase direto. Basta lá estar o arquivo, fazes pedidos desde que a tua framework esteja preparada para ler informações e escrever informações no SQLite. É muito simples. É adequado para desenvolvimento e testes básicos, fácil de transportar, usa a sintaxe do SQL padrão, com pequeníssimas alterações, ou até diria eu, com algumas pequenas limitações, face ao MySQL, e é muito fácil de usar. Quais são as desvantagens do SQLite? Não possui recursos de gerenciamento de usuários e segurança. E este é um grande problema. Não é facilmente escalável. Eu aqui discordo um bocadinho. Ele vai escalando, isto é, vai subindo. É possível reorganizar ali um bocadinho as tabelas, etc. Não é por aí. Não é adequado para grandes bancos de dados. Isso eu também corroboro desta opinião. E não pode ser personalizado. Enfim, ok, tudo bem. Vantagens do MySQL, fácil de usar, isso é, depois de estar configurado não é muito difícil, fornece muitos recursos relacionados a bancos de dados, tem muito bons recursos de segurança, este para mim é um plus, é o diferenciador de águas, facilmente escalável e adequado para grandes bancos de dados, não fazes ideia da quantidade de soluções que tu usas diariamente na web que estão baseadas na utilização de MySQL e, portanto, MySQL não é para fazermos estes projetozinhos pequeninos que nós aqui trazemos ao canal ou que existem nos cursos na Udemy ou em outras plataformas, não. MySQL é usado a sério, é usado em ambientes bem gigantes, ok? Facilidade de escalar e é adequado para grandes bancos de dados, oferece uma boa velocidade de desempenho, tem um bom gerenciamento de usuários e múltiplos controles de acesso. Quais são as desvantagens do MySQL? Requer alguma experiência técnica para configurar. Eu diria que aqui isto não é um grande problema, é quando tu queres configurar especificamente o MySQL para ter um determinado comportamento, mas também tens muita informação na internet sobre como efetuar essas configurações e uma sintaxe ligeiramente diferente em comparação com o SQL convencional.
Aqui, eu não sei o que é que se quer dizer com SQL convencional, o que eu te quero dizer é que o MySQL trabalha com Structured Query Language, eu diria que quase ao nível daquilo tudo que o SQL nos permite fazer. Conclusão. Isto é tudo. Aprendemos o que é um DBS, um DBMS, um Database Management System, um Relational Database Management System, ok, peço desculpa, e a diferença entre o SQLite e o MySQL. Ambos têm pequenas diferenças de arquitetura e de recursos. No final do dia, só você é que pode decidir o que é que funciona melhor para o seu projeto. Esperamos que agora você possa tomar a decisão mais informada. Bom desenvolvimento, e aqui estão então os créditos para o Eduardo, ou o Edward, ok? Porque aqui o Google traduziu para português, e basicamente é isto que há a dizer. Aquilo que eu te posso dizer como opinião pessoal é que para o desenvolvimento web deves sempre considerar que o MySQL é a melhor escolha. Mesmo que estejas a desenvolver projetos de pequena dimensão, sempre que tu criares um novo projeto, no caso concreto de uma framework, deverás ir para o MySQL ou para o MariaDB, se for o caso, por várias razões que aqui estão expostas, inclusive, neste artigo. A solução SQLite pode ser um recurso muito rápido para tu fazeres testes na tua aplicação, mas quando a tua aplicação depende muito de questões de segurança relacionadas com base de dados, e isso é uma necessidade cada vez mais urgente no mundo do desenvolvimento web e para as quais muita gente não está sensibilizada, então o MySQL é uma escolha acertadíssima.